Bom, olá, tudo bem? Olá, olá. Prazer. Meu nome é Eduardo Aires, eu sou sócio fundador da Imagem.vet, Teleradiologia Veterinária. Coordeno também o curso de pós-graduação na área de tomografia e ressonância magnética na Anclevepa São Paulo. Estou aqui em parceria com a Univet, agora Univet, né? Para falar um pouco sobre a importância da tomografia na veterinária. Para montar essa apresentação, uma apresentação curta, mas para dar uma ideia da importância, eu fiquei pensando das indicações, mas é além um pouco das indicações. Inclusive até porque ontem o Casé, meu sócio, estava aqui e falou sobre as indicações dos exames. Então, isso já foi passado aqui por essa etapa. Então, eu resolvi trazer a importância ligada ao que difere a tomografia em relação aos outros métodos, ou o que acrescenta a tomografia em relação aos outros métodos de diagnóstico por imagem, ou na clínica cirúrgica como um todo. Até porque não existe um método perfeito, né? Eu falo isso na grande maioria das minhas palestras, que não existe um método perfeito que vá dar a resposta para tudo de forma mágica. Então, o raio-x vai complementar o ultrassom e vice-versa, que complementa a tomo. Eu falo que para tomografia, por exemplo, de uma adrenal normal, o ultrassom é muito mais confiável até na questão de mensurações. Então, um complementa o outro e também aí chegando na ressonância que se complementa com a tomo e assim vai. Então, eu trouxe aqui o que diferencia a tomografia. Primeiro, em relação ao raio-x, não há sobreposição de imagem. Então, o que a gente tem, ambos, né, tanto o raio-x quanto a tomo, trabalha com radiação e, consequentemente, trabalha com densidades das estruturas anatômicas. Porém, no raio-x a gente tem sobreposição de imagem, tudo forma uma imagem só em duas dimensões. E na tomografia a gente vai fazer cortes lineares que vai nos trazer uma imagem sem sobreposição. Em relação ao ultrassom, também que no fim, quanto ao raio-x, acesso a certas regiões anatômicas que não são tão bem avaliadas, por exemplo, no ultrassom. Região intrapélvica, então o ultrassom, à medida que a gente tem os ossos da pelve, não vai formar imagem, vai dar artefato. E também tem uma região entre o tórax e o abdômen, que o raio-x, eu tenho um exemplo depois de caso, que o raio-x vai dar meia informação e o ultrassom talvez dê meia informação também. Então, se complementa. Em relação à ressonância, o que diferencia? É claro, a gente tem toda a diferença física, né, da física da formação de imagem, que a ressonância vai trazer bastante qualidade em tecidos moles, diferenciação de tecidos moles. Mas, quando a gente trata de situações que pode ser feito tanto a tomo ou a ressonância, o tempo de exame da tomografia é muito menor do que a ressonância. Então, às vezes, na dúvida, surge muita dúvida de tipo, mas crânio eu mando para tomo ou mando para ressonância? Vou falar do encéfalo aqui. Coluna, tomo ou ressonância? Então, tudo vai também de como está o paciente para aguentar um tempo de anestesia na ressonância ou vai para tomo, pelo menos para ver se já resolve. Bom contraste entre as estruturas anatômicas. Então, aqui a gente está falando de densidade e quando a gente usa meio de contraste para avaliar partes moles, também uma boa diferenciação em partes móveis. E para algumas afecções, a tomografia é o gold standard, é o método mais indicado e com certeza vai fazer diferença para o paciente. Então, da forma como a imagem é adquirida, né, então no helicoidal, em que o paciente está movimentando na mesa e o aparelho está emitindo radiação, a gente cria um volume, é produzido um volume de imagens na forma helicoidal, então um volume da onde começou a onde acabou, no corte transversal. E aí a gente vai ter uma sequência então de imagens sem sobreposição de imagem que vai aí cair na melhor identificação das estruturas anatômicas ou afecções, principalmente relacionado aí ao raio-x, por exemplo. Além disso, a aquisição ela é feita pré e pós-contraste, praticamente, e o animal acordado, liberado, vai para casa. O tempo de exame ele é mais, a gente separa 1 hora para o exame, porque é canular a veia do paciente aí com o anestesista,
depois acordar o paciente, a aquisição de imagem mesmo é questão de 1, 2 minutos, dependendo do protocolo. Essa imagem, depois que o paciente está em casa, está acordado e tudo mais, a gente consegue manipular e fazer reconstruções sagital, dorsal e 3 dimensões. Coisa que na ressonância, por que não demora mais tempo, né, também? Porque os planos eles têm que ser adquiridos durante o exame, fora as diferentes ponderações que são adquiridas. Então, em relação à avaliação intracraniana, a tomografia serve ou não serve? Bom, a tomografia, lá em 1970 alguma coisa, foi quem possibilitou a primeira imagem intracraniana em humano, né? Então, a gente tem uma visão de uma região anatômica que, pela ultrassom, é questionável, dependendo quem gosta de fazer ultrassom encefálico, ok, mas é limitado. O raio-x a gente não vai ver nada. Aí entre tomo e ressonância. Primeiro, qual está à disposição? A tomo ou ressonância? A ressonância a gente sabe que tem menos aparelhos no Brasil. A tomo é mais acessível, hoje está mais acessível também. O paciente, então, tem uma possibilidade de ir para a tomografia. A gente tem como identificar estrutura parcimônias. Vai limitar? Depende. Depende do que a gente está procurando ou depende das listas diferenciais. A possibilidade é que seja neoplasia ou inflamatório ou estrutural, uma formação. A tomografia já vai ajudar pelo menos em 2, que é em estrutural, né? Esse caso, por exemplo, tem aumento dos ventrículos. Então, por densidade, a gente já consegue identificar questões mais anatômicas, mais estruturais. A parte inflamatória que vai ficar seria o ideal na ressonância, mas aí a gente já vai excluindo as possibilidades. Então, se a gente tem a possibilidade de fazer a tomo, se tiver a possibilidade dos dois, vai depender da clínica do paciente. Tem condições de ir por uma ressonância, ficar tanto tempo anestesiado? Então vai. Não tem, vai para tomo. Tem outra situação, intracraniano é trauma agudo. Trauma agudo, mesmo em humano, o protocolo é tomografia. Trauma crânioencefálico. Quando a gente chega no hospital, a gente vai para tomo, para ver se tem edema e se tem hemorragia. Isso é feito mesmo sem contraste, que a gente tem características que já nos mostram isso. Então, acesso a regiões anatômicas. Isso que eu comentei que tem uma região entre o tórax e o abdômen. Aqui a gente tem uma formação em esôfago. Aqui, nos planos sagital e dorsal. Essa região é muito ingrata, tanto para o raio-x quanto para o ultrassom. Para o raio-x, aqui é um outro paciente, tá? Mas a imagem que eu vou ter é de uma radiopacidade na região dorso-caudal do tórax. E aí isso pode ser uma neoplasia de pulmão, isso pode ser um corpo estranho esofágico, isso pode ser um tumor esofágico também, então tem algumas possibilidades. Aí a gente vai com ultrassom. O ultrassom, a gente vai, dependendo do porte do animal, tem que apertar bastante, se ele permitir, se ele não tiver com dor. E talvez para ver um pedacinho, né? Para ver essa parte aqui, o que está dentro do tórax a gente não vai ver. Então, a gente não vai ter a real extensão do que está acontecendo ali com o paciente. Então, acesso a regiões anatômicas que não acessaríamos pelas outras. Só antes desse, eu quero isso, depois eu volto lá, tá fora de ordem. Aqui é uma outra região anatômica que no raio-x vai limitar, porque a gente vai ter sobreposição de imagem, e o ultrassom também. A gente até consegue ver, por exemplo, nesse caso, se a gente vier não pelo abdômen mesmo, mas pela região subcutânea, a gente vê uma parte dessa formação, mas não vê a parte que está intrapélvico. Esse paciente foi feito recente, uma suspeita que fosse um tumor agressivo, algo nesse sentido. No final das contas, é um lipoma, então é um tumor benigno de gordura. Claro, tem o efeito maligno que é comprimir o reto, mas para o paciente já é uma boa notícia, para o cirurgião é uma boa notícia, e vai usar ainda essas imagens para planejar a cirurgia, tá? Não só diagnosticar, também planejar a cirurgia. Agora sim, eu vou voltar nesse fora de ordem aqui. Outra situação, e aí não sou eu dizendo, tem artigos dizendo, esse é um dos artigos, é um pouquinho antigo, mas eu adoro esse artigo porque ele comparou raio-x de tórax e raio-x e tomo de tórax dos mesmos pacientes,
E a avaliação deles era para ver o que na tomografia ou acrescentava nas lesões descritas no raio-x ou o que mudava de diagnóstico. E esse foi um caso que mudou de diagnóstico. O que foi descrito, não sei, acho que está com reflexo, mas tem uma áreazinha bem pequena, radiopaca, ali na região dos linfonodos traqueobroncos. Então o raio-x levantou a possibilidade de ser uma linfonodomegalia ou um nódulo na base hilar. A hora que foi para a tomografia, sem sobreposição de imagens, foi visto que na verdade era um tumor no brônquio, tá? Depois foi retirado e era um carcinoma brônquio. Esse é um dos casos que eles apontam que houve mudança total no diagnóstico. O carcinoma brônquio foi depois o histopatológico, mas já se via pela tomografia que a origem não era das possibilidades do livro. Então a importância gera no que acrescenta em relação a outros métodos. E situações em que a tomografia é o gold standard. A situação anel vascular, então malformação vascular torácica. A radiografia, a gente até pode suspeitar por ter dilatação esofágica sacular, cranial, a base cardíaca. O esofagograma nos dá informação também, mas até aí a gente tem uma alta desconfiança ou uma confirmação que tem um anel vascular. Mas qual que é? A gente precisa de mais exames. E a tomografia, para a parte vascular, ela é um gold standard para isso. Então aqui é um paciente, não é o mesmo paciente lá, mas que tem persistência do arco aórtico à direita. É um dos motivos de formação de anel vascular. Então, aqui, só para vocês entenderem, não está com o direito e esquerdo, mas aqui é o arco aórtico que está seguindo aqui, e ele deveria estar do lado esquerdo da traqueia e do esôfago. Ele está do lado direito. Ele estando do lado direito, tem o ligamento ali, que é o ligamento arterioso que vai fazer a constrição, vai completar esse anel e fazer a constrição esofágica. Então aí tem o diagnóstico, o planejamento, para ir sim para as cirurgias. Tá? Shunts é o terror de muita gente. Eu já gosto. Eu gosto muito de shunt. A hora que vem um caso de shunt eu já pego para mim. Porque no final das contas a maioria é muito igual, assim, muito padrão. Tem uns às vezes que chega bem louco, vem uns vasos que você não sabe de onde vem e para onde vai. Mas também é gold standard para avaliação de vascular. Aí você pode perguntar, mas a ressonância não faria? A ressonância faz boas imagens de abdômen, com certeza. Mas você manter um paciente com um shunt, então pode ter clínica neurológica e tudo mais. Por mais tempo anestesiado sem uma necessidade, então não, a tomografia acaba sendo melhor até por conta desse fator. Então, a gente pode reconstruir 3D. Esse é um vídeo. Aquela curvatura, desculpa, eu não mostrei para vocês, né? Mas aqui tem um vaso anômalo. Que é esse vaso aqui dilatado fazendo essa curvatura. É claro que a gente segue durante o exame, vai e vem as imagens o tempo todo, mas a gente consegue dizer de onde está saindo para onde está chegando. Que é, nesse caso, esse vaso. Bom, e o que essa diferença representa na prática, né? Então, a hora que eu falo da importância e que eu quis abordar além só das indicações, que já foi falado, é o quanto isso agrega a importância além, que é a evolução do diagnóstico, acompanhando a evolução do tratamento ou vice-versa. Então, para a gente ter tratamentos hoje, cirurgias mais complexas, cirurgias mais bem feitas. Então, o diagnóstico tem que acompanhar, né? Não basta, o pessoal da ortopedia desenvolve lá todas as técnicas de osteotomia e tudo mais, e não tem um diagnóstico adequado. Ou mesmo cirurgias aí de shunt, algo nesse sentido. Então, esse diagnóstico e informações mais precisas e mais detalhadas acabam refletindo no melhor tratamento, melhor planejamento de tratamento de uma cirurgia ou de uma parte clínica, e agilidade nos casos de urgência, que eu não abordei aqui, mas já foi abordado, casos de urgência, e que o paciente precisa ir para descobre-se algo que já pela tomografia diagnostica, como torção de lobo pulmonar, extrusão de disco, e o paciente pode seguir para a cirurgia o quanto antes, melhorando o prognóstico da doença. Além de ser uma oportunidade de negócio
e diferenciação no mercado. Ah, mas porque eu vou ter tomografia? Não, mas é porque você vai possibilitar ter outros tratamentos mais específicos ou cirurgias mais avançadas no seu hospital, na sua clínica. Ah, ninguém na minha clínica faz, ou na minha cidade faz uma cirurgia de tórax para neovascular. Não faz ainda, talvez porque não tenha um método diagnóstico. Então, uma coisa vai seguindo a outra. Tendo um método diagnóstico, talvez passe a ter alguém que se habilite a fazer uma cirurgia dessa. Então, acho que é uma oportunidade de negócio, tanto a tomo quanto o que ela gera ao redor, no hospital, na clínica e na cidade, no núcleo todo, às vezes bairro, dependendo do tamanho da cidade, nos bairros. Então, essa é um pouco da importância da veterinária, pelo menos na minha visão, que abrange todas essas slides. Fico à disposição para conversar, para bater papo nesses contatos. Aliás, não está meu contato aqui, tá o da imagem.vet, mas passo para vocês meu contato também.